Quando eu escolhi A Guerra da Papoula como minha próxima leitura, eu não podia imaginar o que me esperava. Nada me preparou para o que eu ia encontrar. Isso porque eu ainda não sabia se eu leria toda a saga. Eu sempre começo com o primeiro livro e se ele funciona para mim, eu vou lendo até o momento em que eu perco o interesse ou não. Algumas vezes eu sinto a necessidade de terminar algumas sagas, às vezes eu leio 1, 2, 3 livros e percebo que já não me conecto mais e acabo deixando a leitura de lado. Com A Guerra da Papoula aconteceu uma coisa interessante, que foi um pouco dos dois. Logo que eu iniciei a leitura do primeiro livro, da Guerra da Papoula, eu fiquei com algumas dúvidas, porque parecia que seguiria uma história talvez até infantilizada. Então a gente tinha uma menina muito humilde, ela começa a história dela tentando entrar em um colégio militar, um colégio para soldados, e para você entrar ali você realmente precisa ter um desempenho altíssimo. Quando ela consegue entrar em Cinegard, neste instituto, né, tão renomado e tão importante, ela começa a descobrir coisas sobre seu país, sobre si mesma. Ela lida com preconceito, ela lida com discriminação, com as indiferença, né? Ela lida com essas questões sociais que estão aí atreladas à juventude, né, adolescência, esse período do colégio, e um pouco mais ainda intensa, dado a região de onde ela veio. Não lembro exatamente se ela foi a primeira ou se já teve algum antes, eu acho que não teve, que veio aí da mesma região que ela, do sul, pra Cinegard. E é uma coisa que não me despertou tanto interesse logo a princípio, porque eu achei que a história, que tola, se manteria nisso. A gente ia ter um trama adolescente, juvenil, e tinha uma guerra ali mal feita, e não. Essa parte em Cinegard é extremamente importante para a construção da Run, para personagens, características, o que ela vai vir a ser nos próximos 2 volumes. E eu entendo a suma importância que isso teve, agora olhando em retrospecto, porque se você começa, né, como eu comecei A Guerra da Papoula, sem saber, porque eu não leio sinopses, então eu não sabia do que se tratava o livro, pode ser que você tenha essa ideia. Mas assim que eu entrei, que eu adentrei, que eu fui chegando na metade pro final do primeiro livro, eu entendi que a gente tava indo por outro lado. Além da gente ver as barbaridades da guerra, como isso afeta os cidadãos, o povo, e ter essa visão por dentro mesmo, não aquela coisa embelezada de que a gente vê nos filmes, ou em Mulan, por exemplo. Inclusive, isso é uma crítica que eu vou ler pra vocês daqui a pouco, que assim que eu terminei de ler o terceiro livro, eu fui atrás de ver opiniões, né? Eu nunca faço isso, faz muito tempo que eu não me importo com o que as pessoas acham de um livro que eu li, eu só me importo com o que eu acho. E quando eu fui atrás, me vendo interessada em saber o que as outras pessoas tinham achado, eu me deparei com um comentário, inclusive vou lê-lo agora. Eu não vejo como eu poderia concordar mais com um breve resumo, né, do que são os 3 livros, e essa usuária do Google escreveu: a história é densa, pesada algumas vezes, uma história de política, preconceito, superação, vingança e fantasia. Te leva o tempo todo a achar que algo extremamente grandioso vai acontecer com os personagens, a Rin em especial, mas esse ápice é sempre quebrado pela humanidade, pelas fraquezas e limitações humanas, nos jogando do alto da fantasia direto para a dura realidade de que é a vida como ela é. Então, se você está acostumado a ver super-heróis e está esperando uma história como a da Mulan, esquece, que era isso que eu tava comentando, né? É totalmente anti-herói e humano, real e cheio de problemas psicológicos. E é isso que faz, na verdade, o livro ser tão incrível e crível. Odiei a Rin, o Altan e os medos e a sensatez do Joan. E amei. Enfim, o livro é sensacional. Gente, eu não sei quem é essa pessoa que fez esse comentário, né? Tava lá logo que você joga o livro na busca do Google, já aparece, né, as resenhas, e era a primeira resenha. E eu fiquei tão impactada quando eu li isso que eu acabei de ler pra vocês, essa resenha, porque eu concordei em gênero, número e grau. Uma coisa que aconteceu durante toda a saga foi de eu me pegar pensando em, cara, a Rin, ela é muito insuportável. Aí depois eu pensava, não, entendi. Aí depois eu pensava assim, cara, mas de novo. Aí eu pensava, não, agora eu entendi. Então, era um sentimento que muito elástico, de que agora eu tô aqui entendendo o que tá acontecendo com um determinado personagem. E quando a ótica vira, você se vê entendendo, interpretando as questões, o que aquela pessoa tá sentindo com relação àquilo, o que aquilo diz respeito à sua história, ao seu povo, e como você consegue ter muitas nuances, né, muitos lados de uma mesma história e de perspectivas diferentes de um mesmo acontecimento, de uma guerra. Ainda na Guerra da Papoula, a gente vai ver o primeiro contato da Rin com a Fênix, que é essa deusa, que ela vai permitir que entre, né, que seja aí o conduíte de fogo, porque ela é a deusa aí que ela chama durante o livro inteiro de deusa da vingança, deusa das chamas. E a gente vai conhecer, então, não exatamente a Fênix, né, mas essa história e como ela foi ensinada pelo Jiang. Eu não sei muito bem como dizer
dizer esses nomes porque a gente tá falando de uma cultura chinesa, né? O pouco contato que eu já tive com cultura chinesa foi de um jogo de RPG que eu jogo, que se chama Smite. E nele temos muitos deuses e muitos panteões, um deles é o chinês. E lá eu já conhecia a Nuá, que é citada brevemente no livro, a Daiji, entre alguns outros personagens dessa cultura. E dito isso, eu fiquei muito maravilhada quando eu fui lendo, quando eu fui entendendo a descrição dos personagens, da história, da mitologia. E a Rin, quando ela tem acesso, né, a essa deusa, que é mais pro finalzinho do livro, depois que ela já teve ali os ensinamentos com o Jiang, que é o seu tutor, que vai ser aí seu professor, e é um personagem extremamente carismático e que não tem como você não gostar dele. Eu peguei um carinho muito grande pelo Jiang e acompanhar a história dele foi muito incrível. Esse vídeo ele é sem spoilers, então fica tranquilo que eu não vou te dar nenhum spoiler, eu já devia ter avisado isso, mas enfim, tô avisando de novo. A autora tem uma escrita impecável. Em alguns momentos eu sinto que ela se delonga demais em alguns assuntos e eu entendo o porquê ela precisa fazer isso pra construção de mundo, pra ambientação, mas eu acho que às vezes é um pouquinho demais, mas não é uma questão muito problemática pra mim. Talvez seja se você não gosta de longos pensamentos, de longos trechos de descrição e de coisas desse tipo, talvez você não goste tanto da leitura. Mas eu não achei maçante em nenhum momento. Teve alguns momentos que eu era tipo assim, 4, 5 páginas seguidas inteira, em que eu me deparava com muitas reflexões. E talvez seja um pouco cansativo, mas ainda assim é de uma beleza tão grande a leitura, é de você se sente tão entregue ao que está sendo narrado e descrito que quando você vê, você já leu 5 páginas de descrição, de reflexões. Então, sobre a escrita, eu não tenho palavras para descrever o quão admirada eu fiquei lendo esse livro. Como eu disse, já tem um ano que eu li A Guerra da Papoula. Isso se deu porque quando eu comecei o segundo volume, imediatamente que eu terminei o primeiro, logo que eu comecei a República do Dragão, eu percebi que seria uma pegada bem diferente do primeiro livro. Esse aqui vai ser muito mais político, envolto em questões sociais e em questões que vão girar muito longe da Rin. A história não é mais sobre ela, não gira só em torno dela. É claro que ela é a protagonista dos 3 livros, mas o foco principal tem muita coisa acontecendo. Não é sobre a vida dela, as particularidades dela e as questões que tá acontecendo na vida dela, e sim tudo em sua volta. E ela se vê como uma personagem muito pequena dentro de uma comunidade de algo muito grande que tá acontecendo. Então essa ótica, essa perspectiva de você perceber que você é só um grão dentro de uma vasta imensidão de areia é algo que te deixa... Num primeiro momento até causa certa estranheza no leitor, porque a gente tá acostumado em que a protagonista seja a principal, ela seja o desenrolar dos acontecimentos aconteçam por conta dela. E aqui não, no final do primeiro livro e logo no segundo a gente vê que as coisas não são desrespeito a Rin, e muitas vezes a gente duvida da capacidade dela de lidar com as situações em que ela é imposta. Em vários momentos a gente, como eu disse, pega a raiva dela, começa a se frustrar com o personagem. Isso traz aquela sensação de tipo, te mantém envolvido na história, porque é uma série de acontecimentos rolando ali que você tem que estar ligado o tempo inteiro. Mas no segundo livro, logo no comecinho, eu senti um pouco de descrença em algumas coisas, porque me dava, além de me dar muita raiva dos acontecimentos, porque esses livros fazem muito isso com a gente, né? Essa sensação de impotência, de tipo, não, dela não vai conseguir fazer outra coisa aqui. E sempre ela desenvolvendo uma solução e se tornando mais e mais importante é algo lindo, lindo, lindo. A autora cresce e faz essa construção de personagem de uma maneira magnífica que eu vi pouquíssimas vezes antes na história da minha vida de leitora. Eu leio desde os meus 10 anos, hoje eu tenho 26 anos, e pouquíssimas vezes eu vi essa maestria em escrever. E eu tô até um pouco emocionada, porque eu terminei hoje o terceiro livro, né? E eu sentei e fiz o roteiro pra fazer esse vídeo aqui. E o terceiro livro, ele é muito impactante, mas muito, 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 muito impactante mesmo. Se no segundo a gente teve essas questões políticas e sociais, aqui a gente vai ter muito mais. Mas aqui eu vejo uma mescla muito maior entre o primeiro e o segundo livro, então muita ação, muita coisa acontecendo, ao mesmo tempo em que a gente tá envolto em muita politicagem. Então lá no segundo livro eu disse que eu havia terminado o primeiro há um ano atrás e emendado já no segundo, mas eu só terminei hoje o terceiro livro. Por quê? Não foi por falta de interesse, não foi porque a história estava ruim. Quando eu cheguei em 75% do segundo livro, eu tava gostando demais. Eu tava sentindo algo muito diferente do que eu costumo sentir, e aí você vai me contar se você é igual eu, ou se eu realmente tenho algum problema. Porque quando eu gosto muito de um filme ou de uma série, eu tenho o costume de guardar ela pra mim.
Ai, mas tem algum sentido? Não, nenhum. E muita gente estranha. Meu marido, ele acha bizarro quando eu falo isso. Mas às vezes eu assisto um anime que eu gosto muito e eu guardo o último episódio. Porque em algum momento eu vou assistir de novo. Ou, por exemplo, no começo do ano passado eu comecei a rever House. E eu assisti House inteiro e faltavam 4 episódios pra eu terminar a última temporada de novo. E eu não pude terminar de revê-la porque eu queria guardar esse episódio. Eu comecei, a primeira série que eu vi na minha vida foi Lost. E até hoje eu não vi o último episódio de Lost. E aí talvez seja isso, né? Essa coisa de não querer terminar, de que nunca cabe. Mas eu tenho isso e não sei se sou só eu que faço isso. Talvez deva ser, né? Não sei. Mas eu realmente me acho estranha por fazer isso. Mas eu faço. E foi uma coisa que eu fiz em A República do Dragão. Eu pausei a leitura em 75%. E o livro é muito grande, é o maior dos 3 livros, né? O República do Dragão tem 640 páginas, ele é o maiorzão. E eu tô falando em páginas de livro, né? Não tô falando em páginas de Kindle, então ele é bem grossão, assim. E não tinha fim o livro, quando eu cheguei em 75%, que eu vi que ia acabar, eu falei, eita, precisei dar uma pausa. E eu acho que ele me instigou até a voltar a ler livros longos. A questão é que quando eu guardei esse livro, eu não esperava que eu ia guardar tanto tempo, porque eu entrei num foco no final de 2024 de terminar todos os livros que eu tinha aberto, que eu tinha feito essa questão de pausar, ou que eu não tinha gostado da história e tinha interrompido a leitura, e comecei por ele. E assim que eu voltei, foi imediato, ele já me prendeu novamente, e eu li em uma noite os últimos 25% que faltavam, até porque a leitura é muito fluida, eu queria muito ver o que ia acontecer, e quando eu fui de cabeça e terminei. Imediatamente eu emendei no 3º livro, Adeus em Chamas, e gente, que livro! Uau, que livro! Eu acho que em algum momento a Rin devia ter percebido que ela não podia confiar em ninguém e que teriam-se traições atrás de traições atrás de traições. Então, no final do 2º livro, quando a gente teve, sei lá, 15 traições seguidas, você fala, caraca, essa menina não aprendeu ainda. E aí a gente vai ver no 3º livro justamente o que eu tinha lido, né, nessa resenha, que é o fator humano, né? O quanto o fator humano é importante. Então a gente tem o desfecho de muitos personagens, a confirmação de algumas mortes, algumas coisas que que deixaram subentendido, mas a gente não tinha certeza, né? Então aqui a gente teve algumas confirmações, a gente teve encerramentos de arcos, e eu amo a ideia de que o mundo é muito grande, as coisas vão muito além da protagonista, então as coisas não giram em torno daquela história que a gente tá lendo. Então, ademais de tudo que a gente tá vendo ali, que já é de suma importância, a gente vê o quanto a vida é volátil, o quanto ela é pequena. Então, mesmo que você esteja ali dominando um exército, enfrentando uma batalha, se tornando poderosa e tendo relações, você é um breve período de tempo na história da humanidade. E muitas vezes, por mais que a gente faça, nunca vai ser o suficiente, ou por mais que a gente tente, o final, ele não depende daquilo que a gente quer, ele não depende só das nossas ações, envolve muitas outras ações de terceiros, e envolve também a cabeça, como eu disse, a humanidade. Mesmo que você esteja dando o seu melhor, às vezes ele não é o suficiente, às vezes o seu melhor não é o que a outra pessoa espera, ou o que outras pessoas esperam. Então o 3º livro, ele me trouxe uma sensação muito estranha. Quando eu cheguei em 95% do último livro ontem, faltava 5% só, eu tava com sono, fui dormir, mas eu achei que já tinha se resolvido toda a história, estava pronta pra já fazer uma resenha pra cá, já fazer um vídeo, porque eu queria muito falar sobre. E quando chegou em 95%, o livro praticamente acabou. Mas o livro é tão longo que ele conseguiu dar um giro no final e, gente, eu chorei tanto. Que lindo, que bonito, que incrível, poético, ao mesmo tempo real, humano. De uma beleza que eu não sei explicar. Então, se você gosta de história intensa, história de guerra, cultura, eu não sei nem como descrever mais do que eu já falei esse livro pra vocês, porque é um livro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu poucas vezes me senti tão imersa e tão adentrada em um universo. Eu acho que eu já senti isso com Harry Potter, já senti isso com as Crônicas de Gelo e Fogo, e agora eu voltei a sentir com a Saga da Papoula. E cara, eu não sei quando eu vou ter a sorte de entrar num universo denso, bonito e com tanta cultura, com tanto detalhe, com tanta realidade, com tanta humanidade. E eu pretendo um dia reler, quem sabe, esses livros, mas mais pra frente, né? A gente tá falando de uns 3 livros muito grandes, mas talvez pra ver nuances, ver detalhes que eu tenha deixado passar, porque são personagens, além da Rin, né, a protagonista, a gente tem o Kitai. Ai, gente, assim, eu tenho um amigo muito próximo, que quem já acompanha aqui o canal há muito tempo sabe. Um beijo, Rubens.
Quando eu lia o Kitai, né, a descrição dele, como ele se comportava, como ele era amigo da Rin, eu só imaginava ele. Então eu criei um carinho muito grande pelo Kitai. O Neja, pelo menos eu imaginava o nome dele assim, ele tem os padrões mais altos do que aquela da sociedade Nikara, então a gente imagina um personagem que seria sólido, né? E ele é realmente um personagem sólido, mas eu digo em questão de ser duro, de ser firme. Lendo o primeiro livro, você fica impactada com o que acontece com ele ao longo do segundo e a resolução da história dele no terceiro. E que apaixonante. Que apaixonante. Eu acho que o Neja foi um personagem que eu amei. Assim, eu senti amor por um personagem literário, além do Kitai, né? E aí a gente tem outros personagens interessantes, como o Altan. O Altan, ele é aquele típico personagem que você acha que ele vai dominar todos os livros e que vai ser sobre ele. E que surpresa maravilhosa dele não ser exatamente o que a gente espera que ele seja. E além das divindades, né? As divindades muito bem trabalhadas, muito bem feitas. E eu senti um amor imenso pela história, pelo desenvolvimento, pelos personagens. E eu tô muito feliz de ter lido. Eu acho que ela me engrandeceu de um jeito que eu não sei explicar. Então eu espero que se você tá vendo esse livro e você cogita ler a Saga da Papoula, espero que ela te engrandeça, tanto quando ela me engrandeceu. Chegar a esse final tão anti-heróico, de personagens tão anti-heróicos e ao mesmo tempo tão heróicos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma breve análise e com opiniões dos 3 livros de A Guerra da Papoula. Eu gostaria muito de fazer esse vídeo com spoilers, então me deixem saber se vocês querem. E espero vocês aí no próximo vídeo. Me contem se vocês gostam de análises e reviews de livros. E eu posso voltar a fazê-las. Do meu coração pro seu, um beijo. Até a próxima. Tchau.